Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o Dr. Vicente de Paula Neres, que é professor de Direito Processual Penal, é um estudioso dessa matéria, Direito Penal, Direito Processual Penal, as origens das penas e os motivos pelas quais as penas são aplicadas para ressocialização do apenado, do preso. E eu pergunto ao professor sobre as prisões, especialmente essas prisões cautelares. E eu gostaria até de fazer o primeiro pedido, professor, que você nos explicasse a origem dessas prisões, em especial da prisão temporária. Professor Valdir, vamos falar sobre a prisão antes e depois da Constituição de 88 para uma breve introdução. A prisão antes da Constituição de 88 era uma prisão sem necessidade, às vezes, de se comunicar ao juiz. Havia, por exemplo, a prisão para averiguação, que poderia ser feita pelo delegado de polícia, e este delegado de polícia não precisava comunicar a prisão ao juiz. Esta prisão era feita e o sujeito ficava à disposição do delegado por tempo que ele entendesse necessário. Com a Constituição de 88, a prisão passou a ser de duas modalidades, somente em flagrante delito ou por ordem fundamentada do juiz. Ou seja, acabou-se com a prisão para averiguação. Aqui em Montes Claros nós tivemos inclusive um exemplo desta prisão para averiguação na década de 70. As pessoas um pouco mais velhas, elas se lembram da famosa suatinha que teve aqui em Montes Claros, quando a polícia saía prendendo as pessoas na rua, independentemente de terem cometido um crime. Prendia e levava para a delegacia para averiguar se aquela pessoa não estava envolvida com alguma atividade ilícita. Mas o que nós temos? O que ocorreu? Com a Constituição de 88, a prisão só pode ser realizada em flagrante delito ou por ordem fundamentada do juiz. O que ocorreu então? O delegado de polícia deixou de ter a oportunidade de prender a pessoa para averiguar. Isso então tirou, na verdade, do delegado de polícia a oportunidade de fazer o quê? De ter em suas mãos a melhor forma de averiguar e de investigar um crime. Que era, ou seja, ter à sua disposição, pelo tempo, a qualquer hora do dia ou da noite, o sujeito que estava sendo investigado ou o sujeito que era considerado o provável autor daquele crime. O que ocorreu, então, a partir de 88? Como essa prisão não foi mais possível, as associações dos delegados de polícia, tanto da Polícia Civil como da Polícia Judiciária, fizeram um movimento de nível nacional para forçar o Poder Executivo a resolver essa situação, a permitir que se fizesse novamente essa prisão para averiguação. O que ocorreu? O presidente, à época, era o presidente José Sarney. E ele, então, foi vencido pela pressão dos delegados e, através de uma medida provisória, instituiu a lei, a prisão temporária, que esta medida provisória acabou sendo convertida na Lei 7.960 de 89. O que nós tivemos, então? Uma prisão temporária criada por uma medida provisória que se transformou em lei. Nós tivemos, então, uma inconstitucionalidade de origem, porque a prisão não poderia, ou seja, uma medida que restringe a liberdade da pessoa, além de não ser considerada urgente, como exige a Constituição, para uma medida provisória, não poderia jamais ter sido instituída por uma medida provisória. Ela deveria ter sido feita por uma lei ordinária, que não foi feita. Ela teria que ser discutida no Congresso Nacional. Mas nós tivemos, então, aí uma modalidade de prisão criada para permitir que o delegado de polícia investigasse os crimes, tanto que uma das hipóteses para a prisão é exatamente favorecer, permitir, facilitar a investigação policial.
Professor, e nesse caso, esta é a famosa prisão temporária. Há casos específicos, há casos que, sem precisar citar nomes, pessoas que são indiciadas ou são indicadas, vamos dizer assim, pela prática de algum crime e nós sabemos que o Poder Judiciário e a polícia precisam desta pessoa presa para que ela não possa influenciar no andamento das investigações, para que ela não possa influenciar uma testemunha, para que também ela não possa ausentar-se do país ou fugir, em outras palavras. É neste ponto que se encaixa a prisão temporária? É este um fundamento para a prisão temporária? Não, este fundamento aí serve melhor para o Instituto da Prisão Preventiva. Preventiva. Por que serve melhor? Porque, na verdade, a prisão preventiva está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal e diz lá o seguinte, que o sujeito, para se prender preventivamente a pessoa, tem que haver materialidade, ou seja, o crime tem que ter acontecido e tem que haver indícios suficientes de autoria. O que significa? A pessoa que está se pedindo a prisão dela deve ter elementos suficientes, concretos, para dizer que essa pessoa é o provável autor daquele crime. Além destas duas situações, nós teríamos ainda 4 situações elencadas lá no artigo 312, que diz que o sujeito deve ser preso se ele colocar em risco a ordem pública que seria a paz social. Vamos imaginar um indivíduo que é propenso ao crime, que vem reiteradamente cometendo uma série de crimes, esse indivíduo coloca essa paz social em risco. Então ele deve ser o quê? Preso, não é isso? Para garantia da ordem econômica. Ou seja, aqueles crimes, principalmente os crimes de colarinho branco, né? Que pode, em tese, afetar a ordem econômica, essas pessoas também correm o risco de ser presos. Depois tem, por conveniência da instrução criminal, é o que você disse aí, a pessoa poderá, por exemplo, interferir no curso das investigações, interferir na instrução do processo, ameaçando testemunha, corrompendo testemunhas, é uma das hipóteses também para a prisão preventiva. E, por fim, existe a situação também, a última hipótese seria para assegurar a aplicação da lei penal. Então, nesse caso, eu gostaria, então, você fez uma ótima explicação sobre a prisão temporária, eu gostaria, então, que, em palavras boníssimas, você fizesse, então, agora um desfecho sobre a prisão temporária. A outra é a prisão preventiva. E agora você falasse sobre a temporária para nós. Bom, a prisão temporária, o que ocorre? Ela tem um prazo definido. Certo. Em princípio, ela deve ser de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. Se o crime for considerado ou assemelhado a hediondo, essa prisão pode ser por 30 dias prorrogados por mais 30. As hipóteses que permitem a prisão temporária, a primeira delas, está lá no artigo 1º da Lei 7.960 de 89. A primeira hipótese seria para favorecer ou facilitar a investigação policial. Segunda, se houver dificuldades na identificação do indivíduo ou se ele não tiver endereço fixo. E terceiro, inciso do artigo 1º, são exatamente aqueles crimes considerados hediondos, como tráfico de drogas, homicídio qualificado, envenenamento de água potável e entre outros. Certo. Orientando o Direito vai fazer agora um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre esses crimes que aparecem muito no noticiário envolvendo pessoas que são presas em flagrante pela Polícia Federal e, às vezes, depois de uma grande investigação do Ministério Público, nessas operações que levam nomes bem diferenciados. Espere-nos, por favor, porque voltaremos logo, logo.